Salve tutti! Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque muitas pessoas me perguntaram como foi a minha adaptação aqui na Itália. E bem que eu queria dizer que foi tranquilo, grazie, gentilissima, que foi muito tranquilo, que eu cheguei aqui me senti em casa, tutto bene, però não foi così. Eu senti um choque de cultura muito grande e isso me fez pesquisar sobre o assunto, o que significa choque de cultura, e descobri que existem muitos estudos a respeito disso, pessoas que mudam de país, saem do seu país de origem e vão viver em outro, experimentam esse tipo de estado mental, diciamo. O choque de cultura, segundo os estudiosos, é caracterizado por uma curva em U, onde você começa na fase que eles chamam de lua de mel, que é tudo lindo, você fica encantado, ai nossa, que graça, tal. Só que depois que você começa a entrar na rotina, trabalhar, você vai descendo nessa curva até chegar na base do U, para depois ir lentamente subindo e chegar no pico novamente. Eu vivi exatamente isso. Eu não conhecia esse estudo antes. Eu poderia talvez ter pesquisado melhor antes de vir, só que a minha vinda para cá, ela não foi bem planejada, porque eu vim fazer minha cidadania, comecei a trabalhar com buscas, porque eu publicava as coisas que eu fazia aqui, as pessoas começaram a me pedir pesquisa genealógica, e depois que eu encaminhava os documentos para o Brasil, essas mesmas pessoas começaram a me pedir se eu poderia recebê-las aqui, encontrar apartamento para fazer aluguel, fechar contrato e acompanhá-las nos órgãos públicos para pedir o reconhecimento da cidadania. Eu gravei um vídeo aqui explicando como fazer o procedimento sozinho, porque eu acredito em compartilhar informações gratuitamente a respeito de cidadania, porque pela minha experiência é uma jornada muito transformadora, abre portas e oportunidades que a gente jamais imagina antes. Então eu acredito de verdade como um valor, um princípio de compartilhar essas informações. Então eu gravei vídeo explicando tudo, só que tem pessoas que às vezes para poupar tempo ou porque não falam tão bem o italiano, querem ter segurança aqui, ter alguém que as acompanhe, esteja junto para garantir que seja tudo tranquilo, começaram a me pedir, como eles chamam de consultoria, assessoramento, então comecei a trabalhar com isso e fui ficando. Eu tinha vindo só com a minha bagagem de mão, porque eu pensei que eu já ia voltar, ia obter o reconhecimento da minha cidadania e ia retornar em seguida. Isso foi em junho de 2018. Tem um vídeo que eu conto dos detalhes do processo, se você tiver interesse. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? E eu achava que eu ia voltar pro Brasil, só que como eu ia divulgando o que eu tava fazendo, eu comecei tava esperando o Vigili, depois tava esperando a non rinuncia, daí comecei a fazer as buscas, então fui ficando só com as roupas da bagagem de mão. E como eu queria também viajar, conhecer a Itália, o meu orçamento, a minha prioridade no orçamento era viajar. Então eu comprei, digamos, nesse período uma bota para ficar um pouco mais apresentável. E que mais que eu comprei? A bota. Eu comprei só a bota, acho que eu comprei só a bota. Enfim, eu lavava a roupa, no dia seguinte colocava a mesma roupa e avante. Então no começo eu senti bem a fase da lua de mel, tudo era lindo. Eu vim aqui para a região do Vêneto, que fica no norte, nordeste da Itália.
e é uma zona mais rural, apesar que, secondo me, a Itália é uma grande fazenda, porque em comparação ao Brasil, as grandes metrópoles aqui, Milão, Roma, Firenze, Bolonha, se pode considerar, são troppo piccoli, são muito pequenas com o que a gente está acostumado no Brasil. Eu nasci em Curitiba, que não é grandíssima, pero é mais ou menos grande. E então eu cheguei aqui e vi esses vilarejos de 2.000 habitantes. Eu moro em um que tem 10.000 habitantes. Aí no início tudo era muito lindinho. Ai, meu Deus! Como a Itália é carina. Eles são vilarejos da Idade Média. E onde eu moro tem um estilo muito gótico, assim, uma arquitetura gótica. Então, ai meu Deus, eu tô num vilarejo gótico, medieval, com essas coisas antigas. Tudo super seguro, as criancinhas brincando na rua, jogando bola, uma tranquilidade, um silêncio, as bicicletas, tudo sem corrente, sabe, muito seguro. Então, nossa, encantador, encantador. O acesso aqui ao síndaco, que é o prefeito, ao vice-síndaco, a todas essas autoridades políticas é muito fácil e direto. E acho que é por causa do número reduzido de habitantes e a comunidade é mais... tem um rapporto, tem uma coisa mais direta, assim, com as figuras de poder. E eu gosto muito de política, gosto muito desse meio, apesar de saber que são personagens políticos e que existe muita... como que eu posso dizer... muita interpretação, né? São personagens. No obstante, apesar disso, eu gosto muito de estar no meio político, eu gosto muito de política. E é um assunto que desperta meu interesse genuíno. Quando eu estava na faculdade de Direito ainda no Brasil, nos 2 primeiros anos, a gente teve teoria política, teoria do Estado, que explica todo o processo legislativo, como que se fazem as leis, como que é o processo de aprovação, vai primeiro para a Câmara dos Deputados, depois para os senadores, eles votam. E eu achava isso tudo fascinante, fascinante. Então, assim, tô dizendo isso para resumir que eu gosto do meio político, estava na fase da lua de mel, então como eu ia lá, falava com o síndaco, ia no comune, via tutta la gente della politica, eu achava o máximo, a segurança, a tranquilidade, o silêncio, nossa, muito silêncio à noite, essas vilazinhas ficam no meio do nada, só tem plantação em volta, aí cada vila tem a igrejinha, tem o comune, o município, que é a prefeitura, e as casinhas, a piazza principal. Então, nossa, é uma coisa fofa. Então, eu me sentia num filme quase. Parecia que eu acordava, tinha um diretor falando ação. E aí batia o sino da igreja, as pessoas começavam a falar buongiorno, buongiorno. Inicialmente eu morava num apartamento bem pequenininho, bem no centro próprio, assim, da vilazinha. Então começava a abrir as lojas e tocar telefone, dava para escutar tudo, era terzo piano, é o 3º andar. Então eu escutava tudo que as pessoas falavam ali, porque o som sobe. Muito encantador. Aí a fase da lua de mel, ai, foi incrível. Aí eu descobri que eles falavam dialeto vêneto, aí estudei dialeto, estudei gramática italiana e lia sobre a história da cidade. Tava encantada. Então isso era junho de 2018, que era já no comecinho do verão. E na vilazinha onde eu moro, apesar de ser um vilarejo bem pequenininho, de 10.000 habitantes, parece que eles têm muito uma mentalidade assim de música, arte, cultura. Então,
O recesso deles aqui, que a gente tem em dezembro, janeiro, é em agosto, é no mês de agosto, que eles chamam de Ferragosto. Então, no Ferragosto, nossa, a Itália fica em festa. As pessoas ficam felizes, é férias. Então, na vilazinha onde eu morava, toda noite, durante o Ferragosto, toda noite, tinha apresentação com bandas, tinha dança, apresentação de teatro e... sabe, daí todo mundo da vilazinha ia lá com as bicicletas, encantador. Passou o verão, outono, tava tudo bem, no outono tava bem ainda. Chegou dezembro, eu comecei a me sentir, porque daí foi pesando, né, lidando com as autoridades italianas de cidades pequenas. Aqui na Itália, os funcionários públicos, eu tenho um amigo que é advogado italiano, que ele me contou, eu não sei bem os termos técnicos, tá? Só que, digamos assim, para poupar gastos, o Estado deixou de contratar novos funcionários públicos e manteve aqueles já concursados de antes. Então, os funcionários públicos de hoje são pessoas com mais idade. Claro que tem um ou outro mais jovem, só que eu vejo muito que são pessoas um pouco mais idosas. E não são acostumadas a usar e-mail, não são acostumadas tanto com a tecnologia, porque quando essas pessoas se formaram, se fazia tudo com máquina de escrever. Eles usam muito fax aqui, eu acho engraçado. Então a rotina foi pesando um pouco. Estar longe da família, aí começou a ficar frio. E aqui no norte da Itália, nós chegamos a -8 no inverno. Foi a primeira vez que eu passei todo o inverno em um lugar frio. Eu já tinha viajado e visto neve, passado alguns dias em Berlim, por exemplo, que é bem fria no inverno. Só que você está fazendo turismo e você fica poucos dias e é diferente. Morando aqui, o primeiro Natal, longe da família, longe dos meus amigos, e eu desenvolvi laços fortes no Brasil. Eu conversei com algumas pessoas que também são consultores aqui na Itália, porque eu faço parte do grupo de mentoria do Fábio Barbiero, que talvez vocês conheçam, e eu perguntei como é que foi a adaptação. E muita gente, não, quando eu cheguei na Itália eu percebi que meu lugar era aqui, não tive dúvidas, e comigo foi diferente. Eu tinha tenho ainda, laços muito fortes de amizades no Brasil, com a minha família, seja família próxima, seja com os meus primos. Eu estava acostumada a contar com essas pessoas, a conviver com essas pessoas, a ir na casa dos meus amigos, dormir, passar final de semana. Eu e meus primos somos amigos, dormia na casa deles, a gente conta de verdade uns com os outros. Então, começou a fazer frio, a Titá ficava vazia, eu ainda não tinha muitos amigos, tinha poucos amigos e um pessoal mais velho, assim, uma diferença de geração. Então eu comecei a me sentir muito isolada. Aí sim que eu acho que eu desci bem naquela curva do U, da adaptação em uma nova cultura. E a partir de dezembro até, vediamo, nós estamos atualmente no mês de julho de 2019, então acho que até mais ou menos, olha, até abril eu tava ali no fundo no fundo do U, da curva de adaptação. E acho que, pensando agora, assim, foi a partir de maio eu comecei a melhorar um pouco, junho já tava bem, né? E agora julho, eu estou mais habituada com as coisas aqui. E acho que finalmente estou subindo lentamente na curva de adaptação.